Que droga, não consigo passar da primeira parte. Cara, eu consegui montar a primeira face agora só, mas foi difícil pra caramba. Se existe uma maneira divertida de montar cubo mágico? Pois é, eu não entendo nada desses manuais. Se existisse, é por isso que inventamos o Cubix. Uma maneira divertida e interativa de você aprender a montar o seu cubo mágico. Partindo para a nossa apresentação do nosso projeto Cubix, eu, Gabriel Piscinato, juntamente com o Gustavo Chemin e Gustavo Padovan, vamos iniciar a nossa apresentação. Aqui na nossa motivação, a gente tem que o cubo mágico é um problema bem clássico que tem uma alta complexidade combinatória. Mesmo ele sendo um objeto que é bem simples do ponto de vista mecânico, ele tem um número muito grande de combinações possíveis, o que torna sua resolução um desafio lógico bem significativo. Além disso, tem uma grande curva de aprendizado para conseguir dominar o cubo, o que faz com que muitas pessoas desistam antes mesmo de entender como que faz essa solução. Por outro lado, o cubo tem um grande potencial educacional que ainda é pouco explorado. Estudos mostram os benefícios tanto para crianças, no desenvolvimento do raciocínio lógico e também espacial, quanto para os idosos, que têm na contribuição para uma estimulação cognitiva e também da memória. Então, partindo para o nosso projeto, a gente foi possível de fazer um desenvolvimento de um sistema robótico totalmente autônomo, capaz de resolver um cubo mágico 3x3x3. E o funcionamento desse sistema começa com a leitura do cubo com a SPCam. E a partir dessas informações, das cores de cada face, o estado inicial do cubo é identificado e pode ser corrigido e enviado para o solucionador. A gente desenvolveu utilizando o método CFOP e a resolução de etapas bem definidas, e com isso a gente conseguiu desenvolver execução mecânica dos motores passo a passo. Bom, partindo aqui para o diagrama de blocos, a gente começa aqui na esquerda pela interface web e ela roda no navegador do usuário pelo computador. Nele, o usuário ele tem a possibilidade de visualizar um cubo virtual, ele consegue editar as cores e ele também acompanha o movimento e enviando os comandos. Essa interface ela se comunica via Wi-Fi com todo o sistema, utilizando HTTP e WebSocket. Abaixo disso, a gente tem o módulo de visão, que é baseado no SPCam. Ele captura as imagens do cubo, processa as cores internamente e também disponibiliza as informações por meio de um servidor HTTP. Tanto a interface quanto o ESP principal se comunicam via Wi-Fi. No centro do diagrama, a gente tem o ESP32 principal, que funciona como o cérebro de todo o nosso sistema. Ele recebe as informações da câmera, trata as mensagens vindas da interface e organiza todo o fluxo do Message Handler. A partir disso, o estado do cubo é enviado para o solver, que foi implementado em C++. Ele calcula a sequência de movimentos que vão ser controlados pelos motores utilizando a biblioteca AxelStepper. Aqui na direita do diagrama, a gente tem os atuadores, que são compostos pelos motores de passo NEMA 17, que são acionados pelos drivers A4988. O controle de tudo isso é feito pelos sinais Step, Gir e Enable, que permitem que o ESP ative apenas o motor necessário a cada movimento. Partindo para a parte de software, a gente tem uma parte de inicialização, onde que ele vê o Wi-Fi e conexão para ver se estava tudo certo. Você consegue fazer a configuração manual do cubo, indo já para o cubo configurado, ou fazer o escaneamento, como disse com a SPCam. A SPCam escaneia, faz captura de imagem, processa as cores e tudo mais. Se ela deu errado, você pode editar a cor, se ela deu certo, você confirma. Isso ele verifica para todas as faces, senão ele finaliza. Seguindo com o cubo configurado, ele vai para o solver, faz a resolução. Se der algum erro, ele volta para o estado inicial, senão ele continua para a execução dos movimentos dos motores. Você pode dar um play onde subsequentes motores vão girando, ou você clica passo a passo, se você quiser. Você pode fazer um pause no play e voltar, se quiser também. E você vai acionando os motores e até fazer o cubo ser solucionado como um todo. Bom, agora entrando aqui no esquemático da parte do circuito, né? O principal desafio não é só girar os motores, mas também conseguir controlar ali e otimizar a utilização de recursos tanto do microcontrolador como da fonte, né? Então o que a gente fez aqui nesse caso foi ligar todos os pinos de passo e direção em paralelo. Então a gente só usa 2 pinos do ESP para isso e usar o pino de enable, né, para cada driver A4988.
Então o que a gente faz é a princípio deixar todos os pinos de enable em alto nível, né, deixando o driver desabilitado, e só quando a gente vai rodar um motor que a gente habilita aquele driver correspondente, né? Então com isso a gente consegue otimizar ali nosso uso de corrente, porque todos os outros 5 drivers vão estar em alta impedância, né, sem puxar corrente praticamente. Aqui no nosso projeto mecânico, a nossa primeira versão foi seguindo exatamente a nossa proposta, que era uma caixa de acrílico em que a gente colocava os motores e fixava ele com os parafusos. Porém, a gente teve uma grande dificuldade nisso pelo difícil alinhamento. E como os motores estavam todos parafusados, a gente não conseguia ter uma boa manipulação da posição deles. Então a nossa solução foi a tentativa da impressão 3D, da estrutura como um todo. O link do projeto está disponível no blog também. E muitos outros projetos também já utilizaram o mesmo. E essa foi a nossa tentativa de utilização. Partindo de testes assim, como a gente utilizou a SPCam, a gente precisava saber onde que ela estava pegando de fato as cores. Então a gente fez na nossa mesma plataforma configuração de ROI para ver se estava utilizando as posições que a gente queria e estava pegando as cores exatamente. E para isso a gente configurou limiares de cores com base nos dados que ela estava adquirindo. Aqui fazendo uma demonstração da nossa plataforma e da configuração inicial do cubo. Saindo da tela inicial, a gente consegue entrar aqui na tela de aprendizado, em que a gente vai conseguir escanear as 6 faces do cubo. E também vamos conseguir calcular as soluções. Então aqui, vindo para o escaneamento, a gente entra nesse modalzinho, ele vai pedir para a gente segurar a face branca virada para a câmera e a face verde virada para baixo, assim como a gente já posicionou previamente. A gente vem aqui para capturar essa face. A SPCam vai fazer a captura, vai fazer a identificação das cores. Aqui o resultado que tivemos foi branco, verde, branco, laranja, branco, vermelho, laranja, vermelho, branco. Exatamente como a gente teve no cubo. Agora, confirmando esse posicionamento, a gente vai para a próxima face, que é a face amarela, em que a gente posiciona a face amarela virada para a câmera e a face verde voltada para cima. Aqui no software a gente vem para a captura da face e o resultado que obtivemos foi vermelho, laranja, laranja, verde, amarelo, amarelo, azul, amarelo, vermelho. Como pode ver, aqui teve uma leitura errada, que foi o azul no lugar do branco, porém a gente consegue mudar apenas esse quadradinho para que a gente tenha o sucesso na leitura dessa face. Fazendo a leitura da próxima face, a gente vai voltar a face vermelha virada para a câmera e a face branca voltada para cima. Fazendo essa captura, a gente obteve verde, azul, verde, laranja, vermelho, vermelho, azul, azul, amarelo, exatamente como a gente tem no cubo. Fizemos um corte no resto do escaneamento do cubo, mas sendo confirmado todas as faces aqui, na nossa interface a gente já tem exatamente como o cubo está na vida real. Então, a partir disso, após o escaneamento, a gente consegue solicitar a solução dividida em etapas. Aqui nessa primeira é a etapa do First Two Layers, em que ele vai montar as 2 primeiras camadas. Então a gente vai deixar num timelapse aqui resolvendo na interface juntamente com o cubo físico para que seja feita essa demonstração. Finalizando aqui a primeira etapa com a construção das 2 primeiras camadas, como pode ver, tanto no cubo virtual quanto no cubo físico. Agora vamos partir para a segunda etapa, que é na orientação da última camada. Agora terminando a segunda etapa, que é a orientação das quinas da terceira camada.
Agora a gente vai partir para a última etapa, em que a gente vai permutar essa última camada para que a gente consiga finalizar a montagem do cubo. E aqui a gente tem a demonstração completa com a finalização da montagem do cubo. Bom, aqui a gente tem o vídeo do motor não girando a face com a nossa segunda versão. Como pode ver, o motor ele apenas vibra e esse problema ocorreu pois o motor estava girando exatamente no eixo de rotação. Então acaba que o torque não foi suficiente para conseguir girar a face do cubo. Com isso a gente teve essa defasagem na parte mecânica. E aqui já partindo para os resultados e conclusões, de forma geral a gente classifica o nosso projeto Cubix como um projeto bem sucedido, principalmente do ponto de vista da parte da integração dos sistemas. Ao longo de todo o desenvolvimento, a gente enfrentou muitos desafios mecânicos. A primeira versão de estrutura, que foi feita em acrílico, ela teve muitos desalinhamentos e o que causou o travamento dos motores e o esforço excessivo fez que não conseguisse girar as faces. Na tentativa dessa solução, como a gente já mostrou, a gente migrou para a estrutura impressa em 3D. E apesar da melhora do alinhamento e também da rigidez, os novos encaixes eles acabaram exigindo um torque muito maior do motor, que não conseguiu girar as faces. Como resultado, a parte mecânica ela não conseguiu realizar a rotação completa das faces de forma confiável. No entanto, é importante destacar que toda a integração entre hardware e software funcionou conforme esperado. Leitura das faces do cubo, o cálculo da solução e a geração dos comandos de movimento. Assim, ficou tudo funcional até a etapa de controle. Faltou apenas o refinamento mecânico, principalmente no aumento do torque efetivo e talvez no redesenho do acoplamento central para que a rotação do cubo fosse executada corretamente. E com isso a gente encerra o nosso projeto. Muito obrigado.